A fome é um problema que afeta quase 1 bilhão de pessoas no mundo. E mesmo assim, o desperdício de alimentos ainda é grande. Como é que a gente poderia reduzir ou mesmo zerar esses números? Como evitar o desperdício de alimentos? Estaria o Brasil no caminho certo para erradicar a fome? O que é preciso fazer com urgência? No Tribuna Independente desta noite, nós vamos receber o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e a criadora, fundadora da plataforma Sinergia, Rosana Perrotti. Participe com a gente, mande o seu e-mail, faça a sua pergunta, deixe o seu comentário. Sempre quando a gente sabe que Dom Odilo Scherer vai participar do nosso Tribuna, a gente já o espera com muita alegria, porque a gente sabe que tem assunto importante, relevante para a sociedade brasileira. Dom Odilo, seja muito bem-vindo. Que bom receber o senhor nessa noite e muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar novamente aqui, prazer estar com vocês. Espero que aproveitem bastante do programa. E nós recebemos também nessa noite Rosana Perrotti, ela que é fundadora da plataforma Sinergia, e daqui a pouquinho a gente vai entender o que significa. Seja muito bem-vinda e muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar podendo participar do programa diante desse tema tão importante que é o enfrentamento da fome, né? E eu percebi que vocês não vieram sozinhos. Aqui a alegria da gente ter com a gente o Fábio Vita, que é PhD em Biologia e é diretor técnico do projeto, é isso? É isso. É isso. Então, Fábio, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. E temos também a alegria de ter com a gente, presente, o Dr. Ivan Baldini, que é representante das entidades oficiais da gastronomia do Brasil. Esses são os nossos convidados nessa noite. Você pode participar com a gente e você pode enviar a sua pergunta e deixar, quem sabe, o seu comentário. Tema: fome no mundo e perspectivas de superação desse grande mal que afeta milhões e milhões de pessoas, quase 1 bilhão nesse nosso planeta. Eu queria começar com uma pergunta que talvez seja essencial para a gente entender a realidade. Eu estou falando de mais de 800 milhões de habitantes nesse nosso mundo que passam por situações que são consideradas situações de quadro de fome. O que a gente pode chamar de um quadro de fome? Bom, as pessoas que não se alimentam adequadamente, que não ingerem as calorias, os nutrientes necessários por um dia ou mais, né, consecutivamente, elas entram num estado de deficiência e é classificado como insegurança alimentar, né? E essas pessoas, elas fazem parte de um número que é realmente alarmante. A gente preparou um VT, uma matéria, para entendermos alguns números. Vamos acompanhar, vamos lá. Dom Odilo, não tem como não ficar espantado ou até indignado diante desses números. Ao mesmo tempo, não se fala pouco na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso país, sobre a situação da fome? Nós demos certamente no Brasil passos importantes para a superação da fome nesses últimos tempos. O Brasil ainda tem, em algumas regiões, uma situação de alimentação insuficiente.
talvez até de fome, sobretudo em situações de seca prolongada, como nós temos no Nordeste do Brasil. Subnutrição certamente é um fato, porém no mundo esses números são alarmantes em várias partes do mundo, onde a fome é realmente grave, um problema muito grave. E a realidade mostrada neste vídeo é preocupante. Isto, sobretudo, se nós confrontarmos com outro fato ainda mais preocupante, ou tão preocupante, isto é, há alimento suficiente. Haveria a possibilidade de saciar todos com o alimento que já temos. Já temos hoje, não precisa fazer nada diferente do que já está sendo feito. É só distribuir bem. Quando a gente fala que o Brasil é um país onde dificilmente se passa fome. No Brasil não se passa fome. Isso é um jargão que a gente ouve e a gente vai repetindo superficialmente ou é a realidade? Não existe fome no Brasil. Eu até sou testemunha dela, né? Vim de uma família que saiu do Agreste, de Recife, fugindo da fome. E, infelizmente, muitas pessoas ainda permanecem lá em outras localidades também no Brasil que demandam alimentos. E talvez no Brasil a gente não tenha a fome extrema como em outros países como o Haiti, com certeza não. Mas também merece cuidados. Por uma questão de clima, de solidariedade do povo, qual é o fator que nos ajuda em certo sentido? Eu acho que o Brasil ele tem uma riqueza ambiental, então a gente tem a facilidade de produzir alimentos. Entretanto, com o calor que se faz aqui, é difícil a distribuição. Então a gente enfrenta um outro problema grave, que é um alto nível de desperdício de alimentos, talvez o maior do mundo. A média global está de 35% a 50% e o Brasil chega a índices de 64% de desperdício de alimentos. Nós tivemos um evento importantíssimo aqui no Brasil, que foi, na verdade, uma conferência, se eu não estou enganado, em Brasília. Vamos entender um pouquinho quem está, por exemplo, nos acompanhando e que não pôde, através dos veículos de comunicação, se inteirar do que aconteceu. A gente pode entender, foi em Brasília, uma conferência nacional essa conferência, é isso? Sim, aconteceu em Brasília, foi promovida pelo Ministério do Meio Ambiente. A Rosana esteve bem presente e organizou um painel, ela poderá falar melhor. Na verdade, essa conferência foi um presente da ministra Isabela Teixeira para a plataforma Sinergia. 2 semanas antes ela conheceu o nosso projeto e nos convidou para participar de um painel. E foi o momento em que o Brasil discutiu soluções para a questão do meio ambiente e, em geral, sustentabilidade. Então, consideraram relevante trazer o tema do desperdício de alimentos e também a oportunidade de se combater a fome no mundo. A participação da igreja no Brasil num projeto como esse, como é que tem sido? Bem, a igreja, através de trabalhos de campanha da CNBB, da Caritas Nacional, de campanhas em diversas ocasiões, tem já historicamente trabalhado nessa questão do combate à fome. E mesmo muitas de suas organizações pastorais, como a Pastoral da Criança, está claramente voltada para o combate à fome e à subnutrição, desnutrição na primeira fase da vida, desde a gestação até os 6 anos de idade. E tem ajudado a combater a morte prematura de crianças, a mortalidade infantil, de maneira bastante radical, enquanto onde ela está implantada. A Igreja Católica tem aderido e também agora vai novamente aderir a uma nova campanha que vai ser lançada em dezembro, junto com um apelo do Papa Francisco para todo mundo, para se empenhar em todas as organizações sociais e também da Igreja, naturalmente, para ver se se consegue superar e combater esse fenômeno, esse flagelo tão triste que é o da fome, quando, na verdade, há recursos, há alimentos. E mesmo assim continua o fenômeno da fome. Exatamente. O que mais chama a atenção é que não se precisa fazer nenhuma mágica. É uma questão, talvez, de organização, de gestão. Vamos acompanhar as palavras que colhemos agora há pouco, no final da tarde e início da noite, da ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente. Vamos acompanhar.
Bom, na realidade foi uma fala minha que aconteceu durante a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Essa 4ª conferência reuniu cerca de 70% dos municípios do Brasil, representantes de 70% dos municípios do Brasil. Cerca de 4.000 municípios se engajaram no debate sobre resíduos sólidos. Então, esse debate acabou circunscrevendo vários temas, dentre eles a questão do desperdício. O desperdício não só associado aos chamados bens de consumo, aquilo que as pessoas de fato jogam fora ou não prestam atenção no processo da reciclagem, porque é importante o Brasil mudar o seu patamar de reciclagem, como também um desperdício que está no dia a dia de cada um, que é relacionado aos alimentos. O Brasil desperdiça muita comida, pelo menos se mostra isso a partir não só dos dados das pessoas que são dedicadas a isso, mas também principalmente a partir dos catadores. Os catadores informam a gente que no processo do programa Pro Catador que nós temos com eles, mostrando que é um grande desperdício de comida. Por outro lado, é um grande desafio de acabar com a fome. O Brasil avança significativamente nos seus dados de erradicação da pobreza. Os resultados têm sido muito bons nos últimos 10 anos, são quase 50 milhões de brasileiros, quase 1/4 da população do Brasil que é beneficiado pelos programas sociais em torno da erradicação da pobreza e da fome, mas é importante avançarmos naquilo que particularmente essa classe média desperdiça. Nós não temos muito sentido do desperdício de alimentos, quer dizer, muita coisa que obedecendo, por exemplo, padrões de venda, que você corta os alimentos para ter um padrão de estética, também o que é desperdiçado muitas vezes no centro de distribuição de alimentos, as famosas CEASAs, que as pessoas tiram por conta também do padrão de estética nas feiras, e aquele alimento está ótimo, ele pode ser processado, ele pode ser usado, só que ele não tem um padrão de consumo que as grandes redes de supermercado impõem, ou que às vezes mesmo o consumidor impõe. Então, às vezes uma fruta está machucada, você não vende aquela fruta, e aquela fruta tirar o pedaço machucado e transformar aquilo no alimento. Então, isso acabou aparecendo como uma grande oportunidade de debate, olhando a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e nós acabamos convidando o pessoal ligado a Dom Odilo, ligado a Rosane, todo mundo, enfim, a CNBB, para um debate nessa conferência. Então, acho que temos um desafio enorme no Brasil, um desafio de ter consciência sobre o que comemos, como comemos, quanto descartamos e o quanto nós poderíamos estar melhor descartando com a destinação adequada para resolver a fome. Aqui, e a nossa experiência ser também compartilhada com outros países. Nós somos um país que hoje compartilha nossas experiências sociais com mais de 60 países. Nossas tecnologias sociais são compartilhadas com esses países. As pessoas veem o Brasil para saber como é que o Brasil está tratando a pobreza e a fome. E acho que num pequeno gesto, no dia a dia de cada cidadão brasileiro, nós podemos sim avançar de maneira expressiva no combate à fome. Não só no Brasil, mas compartilhando nossa experiência com os outros países. As palavras, então, da nossa ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Uma coisa que me chamou a atenção nesses últimos dias foi quando eu me encontrei com um dono de restaurante e, justamente sabendo da conferência em Brasília, da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, eu citei, mas por que com tanto alimento que se sobra aqui no restaurante, por que não se encaminha para as populações mais pobres que passam necessidade? E ele abriu um sorriso e disse assim: Dalcides, isso é ingenuidade sua, não é assim que a coisa funciona. E começou a me explicar que a coisa me parece mais complicada. O que é o complicado nisso? Eu gostaria até de passar a palavra para o representante da gastronomia, ele que tem em torno de 2 milhões de estabelecimentos, eu acho que vai poder falar com total autoridade, né? O Ivan Baldini. Ivan Baldini, por favor. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Mas o grande problema, Dalcides, é justamente a segurança alimentar. Você não pode doar um alimento que eventualmente possa fazer mal a outra. Então você vai estar causando um problema bem maior do que a solução que você pode estar colocando. Então a primeira premissa é a segurança. Tem formas que a gente pode contornar isso, não tecnicamente falando, né? Nós temos formas para contornar isso e chegar com o alimento
à beira do processamento da plataforma Sinergia com a sanidade suficiente para ele ser reprocessado e ainda continuar sendo um alimento. A gente tem falado aqui algumas vezes no programa plataforma Sinergia, tanto assim que eu já apresentei 2 ou 3 vezes a Rosana Perrotti como a fundadora da plataforma Sinergia. Acho que é bom a gente esclarecer a terminologia, né? A plataforma Sinergia é uma rede que promove sinergia para as grandes demandas sociais e ambientais. Ela foi criada há 5 anos e a gente teve o privilégio de logo em seguida fechar um convênio com essas entidades oficiais da gastronomia do Brasil, justamente porque eles têm hoje um problema sério com o volume dos resíduos e a grande maioria dos resíduos é representada por alimentos que não podem ser doados. E aí nós decidimos então enfrentar essa questão de dar um melhor uso para esse recurso que é tão precioso, né, o alimento. Perfeito. Tem perguntas de telespectadores, já estão me falando que a nossa caixa postal aqui, a nossa caixa de e-mails está repleta. Que bom que esse tema está despertando você em profundidade para debatermos nessa noite do Tribuna Independente. Paulo, vamos lá. Dalcides, tem uma pergunta aqui do Luca Guimarães, ele que é de Taubaté. Ele toca um pouco na questão da distribuição de alimentos. Ele fala assim, o problema da fome no Brasil é maior nos rincões do país, em locais de realmente difícil acesso, de real difícil acesso. Como fazer com que a distribuição de alimentos seja mais justa considerando essa condição geográfica? Adorei a pergunta. Nós levamos em consideração, principalmente, a questão de que o alimento está estragando, né? E se a gente não interferir nesse processo, provavelmente vai chegar no destino com má qualidade. Então, nós investimos num estudo que envolveu cientistas, universidades, indústrias de alimento, indústrias de tecnologias, num processo que visa, primeiro, prolongar a vida útil do alimento e conseguimos com sucesso chegar em até 2 anos. Então, qualquer alimento que vence até hoje, porque nós não estamos enfrentando nenhuma situação fora das leis brasileiras, porque no Brasil, por exemplo, não é possível revalidar alimento, que é uma prática usual nos países europeus. Então, já que não é permitido, então nós atuamos dentro da legislação brasileira e só processamos alimentos para uso humano que estejam dentro da validade. Então, se está vencendo hoje, nós podemos estender mais 2 anos a vida útil dele, garantindo com certeza segurança e a mesma capacidade nutricional do alimento original. A gente transforma tudo num pó que depois dá origem a um biscoito, a um pão, a uma sopa, dependendo do receptor, porque esse alimento é 100% doado, né, para populações que padecem pela fome. Então, dependendo do receptor, a gente faz uma análise da demanda nutricional. Então, se for uma criança, é específico, então pode ser um biscoitinho, um bolinho, mas vai ter a capacidade nutricional necessária para alimentar, então, as crianças, os jovens, os adultos. Rosana, eu estou vendo aqui sobre a mesa e estou curioso, né? Não estou entendendo nada, mas eu estou lendo aqui, farinata, alimento nutritivo. E estou tentando entender o que isso significa. Então, esse alimento é exatamente o que foi beneficiado. Nesse caso, tem alimentos de diversos fornecedores. Então, tem de padaria, tem de restaurantes, do CEAGESP, de supermercado. Então, a ideia é a gente estar processando volumes significativos, porque, como nós vimos no vídeo, nós estamos falando de cerca de 250 mil toneladas de alimentos que vão para lixões e aterros todos os dias. E a partir da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que entra em vigor em outubro do próximo ano, será então crime ambiental jogar esses alimentos nos aterros. Então, nós estamos oferecendo esta solução, que inclusive um detalhe importante, Dalcides, é uma solução economicamente mais viável para as indústrias, para os supermercados. Então, através da sinergia, a gente consegue fazer redução dos custos de beneficiamento e oferecer uma solução que é ambiental e economicamente mais viável. Preço, assim, vai ser super acessível, as pessoas podem comprar. Eu não entendi bem o processo, assim, mistura-se em água, como é que faz? Então, se a pessoa estiver numa situação de insegurança alimentar,
ela pode abrir o saquinho e consumir, ela já não vai morrer de fome. Ela tem o sabor do alimento que foi da matéria-prima. Vamos supor, se a gente recebe cenoura e batata, ela vai ter gosto da mistura de cenoura e batata. Depois a gente pode adicionar aromas para dar o paladar que o receptor gosta, está acostumado. Agora, vai custar zero. Fantástico. Vai custar zero. Eu acho que isso é sinal de esperança, né? Ah, isso Quando a gente aqui começa a ver com assim, certeza projetos assim é que nos enchem de esperança de olhar para frente e dizer as coisas podem ser diferentes. devem ser diferentes. A gente tem também aqui nessa noite a presença do Fábio Vita, ele que é PhD em Biologia e diretor técnico do projeto. Fábio, o que significa ser diretor técnico do projeto? Significa bastante trabalho nesses últimos 2 anos e meio, né? Quando nós iniciamos esse processo, né, do que a gente ia fazer com esses alimentos que, né, nós começamos a ver que eram desperdiçados assim de uma maneira incrível assim. Então, o que a gente vai fazer com eles? Aí nós começamos uma pesquisa, né, com tecnologias, com engenheiros de alimentos, biólogos e outros profissionais, né? O que a gente pode fazer com isso? E aí nós chegamos nesse processo, né, da farinata, que é um processo onde os alimentos, né, que ainda estão em boa qualidade, são transformados, né, nesse pó, né, como a Rosana falou, para ter sua validade estendida, né, para poder ser transportado e doado para quem realmente precisa, né. Toda comparação é uma comparação, né? Assim, sempre é limitada, né? Mas, Odilo, não tem alguma coisa a ver, por exemplo, com, assim, na raiz, com Zilda Arnes, quando ela levava adiante a ideia de que, olha, tem um soro, a mamãe pode fazer em casa. Tem alguma coisa semelhante à pastoral da criança? Bem, basicamente tem a ideia da solidariedade, do amor ao próximo, da valorização dos bens da natureza que estão à disposição para poderem ser úteis e poderem ajudar a matar a fome, nesse caso, salvar vidas. Isso está em comum, né, entre os dois projetos, entre o trabalho da doutora Zilda Arnes e, no caso, esta proposta para a superação da fome mediante o reaproveitamento dos alimentos que iriam ser jogados, Descartados, né? descartados. Eu acho que há uma grande ação a ser desencadeada para evitar exatamente que os alimentos sejam jogados fora e possam, portanto, ser reaproveitados, mesmo quando eles não poderiam mais ser aproveitados enquanto tais no mercado, né? Chegou ao fim o prazo de validade, ou nos restaurantes não podem ser reaproveitados, mas em vez de ser jogado fora, ser passados para alguma dessas iniciativas para que sejam reprocessados e sua validade seja estendida e depois sejam esses alimentos levados onde há necessidade. Naturalmente, não precisa pensar em mandar as coisas para São Paulo. É um processo que está iniciando e poderá haver plantas, digamos, implantes de uma máquina bastante simples, versátil, em muitas partes, eventualmente em cada município do Brasil. Perfeito. Né, para justamente poder fazer a transformação dos alimentos e dar-lhes uma nova configuração, no caso farinha, da qual se podem fazer todas as coisas que se fazem com farinha, e uma validade alongada, com a vantagem de custo baixíssimo para quem vai consumir, depois praticamente zero. E também alimentos que serão consumidos em vez de serem produzidos de novo na natureza, fazendo pesar mais sobre a natureza, em espaço de trabalho, de produção, em uso de combustíveis, transporte, transformação, tudo isso que depois acaba gerando problemas para o meio ambiente. A gente tem mais perguntas de telespectadores. Vamos lá, Paulo. Nós temos muitos telespectadores, eles estão enviando perguntas parecidas. A Rosana, daqui de São Paulo, Fátima, de Blumenau, Maitê, de Olinda, todas perguntando de uma questão específica, perguntando se é possível colaborar com o projeto da plataforma de alguma maneira. Com certeza. De que forma? Bom, todos podem colaborar ajudando na divulgação. Nós estivemos na conferência em Brasília para tentar iniciar parcerias, então os municípios que tiverem interesse em já instalar uma tecnologia,
nós podemos fazer isso imediatamente com a colaboração do governo federal. Então, a ideia é que esses interessados ajudem na divulgação, verifiquem indústrias de alimentos, supermercados que queiram também aderir. Então, a gente vai promover localmente a sinergia para colocarmos as unidades de beneficiamento e, inclusive, trazer o benefício para o município, caso exista fome local, se houver creches, orfanatos, albergues, presídios. A ideia, então, é que a gente elimine o impacto ambiental do descarte dos alimentos, faça o beneficiamento e direcione o alimento, então, para erradicar a fome local e, se sobrar alimentos, que a gente ainda possa transferir para outras localidades. Você falou que as pessoas podem entrar em contato. O que significa isso? Tem um site, alguma coisa sim, assim? Tem atendimento@plataformasinergia.com.br. atendimento@plataformasinergia.com.br. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta para dar aquele tempinho para você mandar uma pergunta para a gente, quem sabe um comentário e participar. Tribuna Independente é feito também por você, telespectador da Rede Vida. Rápido intervalo, a gente volta já já. Uma noite de assunto sério, impactante, a fome no mundo e as perspectivas de aproveitamento dos alimentos. E que bom que eu vejo uma grande participação de todas as partes do Brasil, telespectador da Rede Vida interessado no tema dessa noite, em que recebemos Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Nós recebemos nessa noite Rosana Perrotti, que é fundadora da plataforma Sinergia. Nós recebemos nessa noite Ivan Baldini e Fábio Vita. A alegria de poder debater com seriedade e, ao mesmo tempo, com boas perspectiva de esperança. Esse também é o objetivo da Rede Vida, levando esperança ao povo brasileiro. Eu achei que eu estava assim, entendendo quase tudo, mas no final das contas, tudo tem um preço. Quando você fala assim, não, mas isso aqui é a preço zero. Preço zero não existe. Alguém vai ter que pagar a conta. Boa pergunta. Alguém sempre paga a conta, né? Quem é que vai pagar? Eu tenho um pouquinho de experiência na indústria de alimentos, em supermercados, e sempre vi quanto custa para as empresas descartar alimentos, porque já que cerca de 50% dos alimentos no mundo vão parar no lixo, as indústrias, os supermercados, né, todo o setor de alimentos está imbuindo um custo relacionado a jogar fora. E mais recentemente a FAO finalmente divulgou a FAO, que é a Organização das Nações Unidas, que trata da agricultura. Da agricultura, perfeito. Isso. Da alimentação. Okay. Isso. Eles divulgaram que o custo do desperdício no mundo chega em torno de 750 bilhões de dólares. Ano, exatamente. Então, nós temos aqui uma oportunidade da ordem de 750 bilhões de dólares. Mas não é só isso, Dalcides. A ONU divulgou, há cerca de 3 anos atrás, que a fome gera um custo para a economia global da ordem de 250 bilhões de dólares. O que é esses 250? É quanto custa não tratar a fome adequadamente, porque as crianças que não são bem nutridas acabam tendo uma má formação do cérebro, portanto, elas não assimilam a educação, estão sempre doentes e, assim, é irreversível, realmente é irreversível. E também uma série de doenças. Exatamente. Então, esse custo é 250 bilhões de dólares ano. Então, nós estamos falando de algo em torno de 1 trilhão de dólares de oportunidade, ou seja, é realmente para colocar fome no mundo e ainda trazer retorno para as indústrias, eventualmente até permitir que elas reduzam os preços dos alimentos e também reduzir custo público, porque a gente tem os custos associados à educação, à saúde. Então, realmente é uma equação benéfica para todos. Quando a gente está trazendo um tema como esse, é para ajudar todos nós brasileiros a pensar com seriedade sobre esses assuntos todos. Eu vejo, por exemplo, nossa caixa postal repleta de perguntas. Mais perguntas de telespectadores. Vamos lá.
Agora, Dalcides, quem pergunta é o Fernando de Londrina, no Paraná, perguntando se o problema da distribuição de alimentos está diretamente relacionado à distribuição de renda aqui no nosso país. Boa pergunta para os economistas, né? Eu não saberia dizer exatamente como funciona. Se a distribuição de alimentos está diretamente relacionada com a distribuição de renda. Evidentemente que o acesso ao alimento está relacionado com a distribuição de renda, o acesso. Agora, a distribuição não depende necessariamente do acesso, depende de outros fatores, né? Depende de planejamento, de políticas de governo, políticas públicas em função de distribuição, de fazer chegar o alimento em toda parte. Agora, o acesso, sim, está relacionado com a questão da distribuição de renda. Porém, é possível ter a produção de alimento a custo tal que ele esteja acessível para todos. Não é necessário que todo mundo vá ao restaurante almoçar ou jantar a preço relativamente caro, mas os alimentos básicos, eles podem ser muito baratos, inclusive através de políticas que governos de muitos países praticam de subsídio à produção dos alimentos básicos, de modo que esses alimentos básicos eles cheguem na mesa dos consumidores a preços muito acessíveis. Então, é uma questão realmente de organização. Porém, nós não estamos falando exatamente desse problema, do acesso, nós estamos falando do problema do alimento que tem, mas é jogado fora. Se trata realmente de uma mudança de mentalidade em relação ao uso dos alimentos. A produção dos alimentos, sim, mas também ao uso dos próprios alimentos, desde a colheita lá na lavoura, o armazenamento, o transporte, a transformação, depois a embalagem. Falemos de alimentos frescos, como são, por exemplo, legumes, frutas, verduras levados aos mercados, aos supermercados, aos centros de distribuição. Aqui em São Paulo é impressionante, por exemplo, todos os dias no CEAGESP, esses são números, são toneladas e toneladas, eu tenho notícias que são mais de 100 toneladas dia de verdura, fruta e legumes que são jogados no lixo no final do dia. Final de feira, por exemplo. Final de feira é um exemplo clássico também, né? E seriam alimentos aproveitáveis. Claro, eles talvez tenham alguma falhazinha, tudo, mas através de um processamento, como foi falado antes, que, digamos assim, assegure a sua pureza, a não contaminação, um processamento que depois garanta uma vida alongada. Esses alimentos são perfeitamente aproveitáveis e reaproveitáveis. O Dom Odílio tocou num ponto que eu acho que é sério demais, a questão de mentalidade. Será que aqui no Brasil a gente não tem assim uma mentalidade da fartura? É um pouco, ou comer bastante, ou ter muita coisa à mesa, depois sobra, mas não falta, quem sabe, uma educação maior? Vocês pensam alguma coisa além de ter assim um projeto concreto, a formação? Eu acho extremamente importante a gente trabalhar com a questão da conscientização, educação, e por isso nós estamos fazendo parcerias com universidades. A gente vai estar na semana que vem palestrando na PUC de São Paulo, dia 8 de novembro, das 8 ao meio-dia, vamos estar com um painel. E temos entrado aí nas universidades, vamos estar influenciando sim na criação de disciplinas que tratem desse tema. Não sei se foi o Ivan, se foi o Fábio, mas alguém deve ter feito alguma citação de segurança alimentar, a tal ponto que o Roger Simões, de Goiânia, diz assim: opa, ouvi segurança alimentar. Queria esclarecer um pouco mais a respeito desse conceito. Quem é que pode esclarecer um pouco mais sobre segurança alimentar? Então, o que foi mencionado, assim, a questão da segurança alimentar é a segurança para quem vai comer esse alimento, né? Não estamos falando aqui de insegurança alimentar da população, né? A população em insegurança alimentar seria a população, né, que não tem acesso à alimentação ou que está, né, com falta do alimento. Agora, a questão da segurança que a gente falou aqui é sobre a questão de contaminação, né, por micro-organismos, né, ou toxinas, né? Então, o alimento que a gente está processando, ele está, né, na validade, em condições de ser
consumido, ele é processado e a gente faz, então, o processo garante, né, essa isenção de micro-organismos, depois nós fazemos testes para garantir que seja um alimento seguro de se comer. Né? Existe o programa do governo também, o CONSEA, né? O Conselho, inclusive, de Segurança Alimentar, que naturalmente trata as questões de uma outra ótica, isto é, de garantir a todos a segurança do alimento, isto é, que todos tenham a possibilidade do alimento, como um direito natural. Ninguém deve ser privado do alimento. Então, dar a todos a possibilidade de ter o alimento. Esse é o Conselho de Segurança Alimentar, CONSEA, do qual nós temos inclusive um bispo emérito, do Mauro Morelli, que está participando com muito entusiasmo, indo para todo lado, criando conselhos locais, organizando de tal maneira essa questão para que em toda parte, sobretudo nas regiões, nas áreas onde há mais fome ou menos acesso ao alimento, a população tenha garantido acesso ao alimento. A questão, não sei se é bíblica, se é teológica, se é exegética, o senhor vai saber, porque o Rodrigo Valverde, de Cuiabá, Mato Grosso, ele diz assim, aproveitando a presença de Dom Odilo. Dom Odilo, Salmo 37 diz assim, eu fui moço e já agora eu sou velho, porém eu jamais vi o justo desamparado, nem a descendência a mendigar o pão. Isso está me inquietando. Será que uma pessoa que passa fome significa que ela não faz parte desse povo de Deus? A constatação do salmista é justamente a sua confiança em Deus, que não o abandona. Deus não abandona o justo, aquele que nele confia. Mas existem formas de maldade do homem, que faz, através das suas ações injustas, os outros passarem fome. Então, a gente não deve ver na fome um castigo de Deus, mas um fenômeno também consequente de injustiças sociais, de egoísmos profundamente enraizados, de falta de planejamentos adequados e assim por diante. Então, não creio que esta lógica de dizer que a pessoa que passa fome seja desamparada por Deus. Mais facilmente ela está desamparada por nós, né, pelos homens, e clama justamente a sensibilidade do nosso coração, da nossa consciência. E os próprios números me parece que dizem isso, não? Quando a gente tem o dobro de alimento do que seria necessário para a população mundial, é sinal de que talvez o problema não esteja em Deus, não. Você que está participando conosco, faz a sua pergunta, o seu comentário. Vamos lá, Paulo. Alcides, a Flora de Campinas, aqui no interior de São Paulo, ela cita a máxima popular de que devemos sempre cortar o mal pela raiz. Portanto, para acabar com a fome e erradicar de vez a fome, precisamos atacar a miséria? Sim. Dom Odilo. Bem, eu penso que sim, a miséria deve ser em toda parte atacada para superar a miséria. E o Brasil está fazendo muito, mas tem que fazer ainda muito mais. Hoje mesmo está se comemorando o programa dos 10 anos, né, do Bolsa Família. É um programa interessante que continuou outros programas sociais que já existiam antes. E há um esforço do Brasil de muitos anos já para superar a miséria. Isso é bom. É necessário, evidentemente, porém ainda há muita miséria. Embora haja... o Brasil é um país rico, um país de grandes capacidades, grandes possibilidades, mas nós temos ainda muita miséria nas grandes metrópoles urbanas, neste interior do Brasil, em muitas regiões. Então, é preciso, sim, trabalhar muito para superar a miséria. E isto requer programas em muitas direções. Naturalmente, a questão direta do alimento é mais imediata, mas para acabar com a miséria precisa dar condições de trabalho, de moradia, de estudos, de saúde, enfim, de autonomia, de cidadania. Acho que uma das coisas mais importantes que a gente está assim, acordando nessa noite, né, é que não dá para tratar uma questão isolada. Né? Quando vocês estão dizendo, não, mas a questão do alimento, mas sem o alimento não dá para aprender. A educação tem uma ligação direta. Sem dúvida. Agora, falando em miséria, quando a gente fala em miséria, um dos países que me vem assim à mente é o Haiti. Nem sei se eu estou certo, mas
Eu soube que vocês fizeram uma viagem para o Haiti. E me parece que foi num período de férias, não foi no início do ano, alguma coisa assim. Eu me lembro que a gente fez um programa aqui, Dom Aldir. O senhor estava voltando do Haiti e alguém perguntou assim, foi de férias? E o senhor disse, não, tem um projeto. Que projeto é esse? Então, para explicar, nós não fomos na mesma época, naturalmente. Eu fui em janeiro e a Rosana foi mais tarde com outro grupo, já em vista justamente do trabalho da plataforma Sinergia, porque o Haiti realmente continua a viver uma situação muito precária após o grande terremoto. Já era precária antes do terremoto. Inclusive a gente está vendo algumas imagens agora. Hoje ainda muito mais precária por causa do terremoto e a reconstrução não está acontecendo. Há uma grande demanda de organização e de recursos de todo tipo para, enfim, reconstruir o país, não só materialmente, mas também socialmente e humanamente. Eu estive lá acompanhando um trabalho de uma organização de São Paulo, um grupo missionário que trabalha com os pobres aqui em São Paulo, a Missão Belém, e que foi lá no Haiti logo depois do terremoto para começar a se engajar justamente nas situações de pobreza na periferia da capital, Porto Príncipe. E estão fazendo um belíssimo trabalho que eu visitei, acompanhei, incentivei. E agora eu soube que o trabalho está crescendo muito ainda muito mais, levando a esperança, a qualidade de vida, para começar com as crianças, as mães, as mulheres, né? Depois envolve pouco a pouco as famílias que vão melhorando de vida a partir de um trabalho muito básico. É também basicamente, de cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar de organizar formas de trabalho autônomas, né, que possam ajudar a gerar mínimo de renda. A gente tem a pergunta que chega de Cristiane de Florianópolis. Ela diz assim, um comentário, se cada um fizer a sua parte, darmos o pão a quem precisa, evitaremos que muita gente já sinta fome. Ao invés de desperdiçar os alimentos, a gente deve procurar em nossa volta quem é que precisa dele. Aqui na minha casa, por exemplo, aqui em Florianópolis, ajudamos com alimentos uma família que precisa. Já imaginou se todos tivessem também uma iniciativa a partir do programa que vocês estão fazendo? É isso mesmo, parabéns, que ela mesma já está dando a solução para o problema, né? Eu notei que vocês não citaram ainda a palavra sustentabilidade. É porque está tão evidente que faz parte desse processo ou porque tem alguma diferenciação? Não, na verdade a gente está tratando de sustentabilidade, basicamente nesse caso do projeto da FOME, que visa distribuir a farinata, nós estamos cuidando de trazer esse 1 bilhão de pessoas que estão excluídas da sociedade, porque hoje quem enfrenta a fome não consegue se educar, não consegue trabalhar, não gera renda. Então, a gente está cuidando, sim, de tirar as pessoas da miséria, né, a partir do oferecimento do alimento. A nossa equipe, a nossa produção, passou esses 3 dias assim, preocupadíssimo para fazer um bom programa nessa noite. Tanto assim que alguém disse, eu quero ir lá na USP, saber um pouco o que é que está acontecendo por lá. Depoimento de um pesquisador, o André Lutzi, pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da USP, também complementando e aprofundando essa nossa temática. Vamos lá. Desde o pequeno produtor, há uma ausência de políticas que garantam a assistência técnica a esses produtores, para eles entenderem de que forma garantir uma melhor produção e uso desses alimentos, e também nas diferentes áreas da cadeia produtiva garantir um bom fornecimento desse alimento. Se pensarmos no ponto de vista do consumidor, é necessário pensarmos uma lógica de educação para o consumo. Como escolher bem os alimentos, selecioná-los, alimentos de épocas, que possam de fato trazer qualidade da alimentação e também uma forma de produção que diminua o desperdício no restaurante ou em casa também. É possível também pensarmos uma forma dinâmica de melhorarmos e inovarmos a legislação sobre o tema. Hoje o que nós temos é muito receio da empresa ou de restaurantes a doar alimentos já preparados, trazendo até mesmo alguns riscos no campo da vigilância sanitária. Então é necessário articularmos algumas políticas públicas que garantam essa doação do alimento já preparado, mas não consumido. Nós temos no Brasil uma capacidade de quase 20% a mais do que produzimos
para o mercado, em especial o mercado externo, pensando numa lógica mesmo do agronegócio, e que isso dificulta pensarmos um outro patamar, o alimento não apenas como mercadoria, mas como algo que de fato organiza a comunidade, produz trabalho e com isso geração de renda e também um equilíbrio sustentável da produção de alimentos. Eu vi a Rosana acenando com a cabeça e querendo falar alguma coisa. É, que eu concordei com tudo que ele falou, né? E queria até adicionar mais um elemento. Na verdade, as empresas, elas querem doar, né? Só que quando os alimentos estão próximo do vencimento, elas têm a responsabilidade com as marcas e dependendo de onde está sendo levado esse alimento, ele pode chegar já próximo do vencimento. E os supermercados, mais ainda, eles retiram esses alimentos das prateleiras, às vezes com uma semana de antecedência. E aí de lá vai para a incineradora ou vai para lixões, aterros, quer dizer, tem vários destinos. Mas o fato é que a responsabilidade das indústrias do supermercado realmente é alta e está correto. E existe também o crime de se vender um alimento vencido. Então, se alguém tiver uma latinha de algo que adquiriu e tiver lá a data do vencimento, então ele pode recorrer contra o fabricante, contra o supermercado. Então, é uma confusão. Então, o que nós estamos propondo é tirar essa angústia do prazo que vence e aí a gente transforma tudo num alimento que tem um prazo maior e que pode ser distribuído com tranquilidade para qualquer lugar. Inclusive, a gente já previu, caso não existisse fome no Brasil, que nós poderíamos então estar fornecendo para outros locais com uma embalagem reforçada. E também, se não existisse fome no mundo, que é o que a gente espera que aconteça em breve, a gente poderia estar armazenando esse alimento para uma situação de catástrofe. Porque, infelizmente, hoje, quando existe catástrofe, os governos solicitam que as indústrias, que a população doe alimento e 100% do alimento que é doado não está próprio para o consumo. Porque se feijão precisa cozinhar, arroz tem que cozinhar, os legumes, eles podem ser contaminados, o que vai em embalagem, lata, às vezes não tem uma condição de desembalar. E a farinata, ela atende esse objetivo, inclusive pode ser lançada por via aérea em locais de difícil acessibilidade e quem abrir o pacotinho já não vai morrer de fome. O José Ricardo, aqui de São Paulo, já está todo entusiasmado com essa tal de plataforma Sinergia, diz ele. Ele diz assim, mas eu quero saber o custo, repete para mim, qual o custo desse processo? Ele já quer começar a ter ideias novas. Então, o custo do processo é inferior ao custo que hoje as indústrias e os supermercados destinam para desperdiçar. O que nós estamos propondo aqui é simplesmente redirecionar. Então, para cada indústria, para cada supermercado, nós vamos trabalhar, conhecer o custo dessas empresas e garantir que elas vão ter uma redução ao optar por beneficiamento. Mais perguntas de telespectadores, estamos ao vivo, já quase no final da entrevista. Eu gostaria de pedir para que você ainda aproveitasse desses minutos que faltam para participar com a gente, para enviar sua pergunta, seu comentário. Paulo, vamos lá. Dalcides, o Ulisses de Santarém, no Pará, ele diz assim, certa vez li a seguinte frase, a melhor estratégia para combater a fome é unir a imensa capilaridade das ONGs com a abrangência das ações do poder público. Rosana, onde projetos como a Plataforma Sinergia se encaixam nessas relações? E pergunta ainda de que maneira o Estado auxiliaria no projeto. A parceria com o Estado é fundamental, porque hoje eles são os proprietários dos aterros, ou têm a parceria com os aterros, e a ideia é que com o encerramento dos aterros, eles não podendo mais receber alimentos, que a gente possa então direcionar. Por isso nós temos conversado com as prefeituras, secretarias de meio ambiente, secretaria social e agora com esse apoio do governo federal através da ministra Isabela Teixeira, ministra do meio ambiente. Então a ideia é que nós possamos fortalecer sinergias nos municípios e oferecer essa opção para todo o setor da gastronomia, para os Secretaria de Abastecimento, restaurantes, supermercados, indústrias. Então, fazer essa parceria local. E também
no combate à fome local com a Secretaria de Obras Sociais, com as ONGs. Então, a ideia é que a gente realmente possa promover sinergia localmente. O nosso objetivo aqui não é ficar exportando tecnologias, know-how de um espaço para o outro. A gente faz uma análise da situação local e vê como que a gente pode trazer somente o que for necessário e exportar também somente o que for necessário. Porque a logística é realmente um ponto crítico na questão da distribuição dos alimentos, né? O Gederson de Recife quer saber, talvez o Ivan possa responder, quem sabe. Ele quer saber se, por acaso, o Brasil de fato vai ser aquilo que ele ouvia quando criança, o celeiro do mundo. Hoje, com certeza, o Brasil já é o celeiro do mundo, porque esses dados de desperdício que a Rosana citou, que o Brasil é o maior desperdiçador do mundo, com 64% de desperdício, é devido ao fato de nós produzirmos muito. E a nossa infraestrutura para escoar essa produção não acompanhou a nossa produção. Então, por isso é que as estradas, a gente perde muito nas estradas até antes de chegar ao primeiro processo de distribuição. Então, o Brasil já é o celeiro do mundo. Em termos de produção. Em armazenamento, ainda não. Isso depende, claro, de investimentos públicos. Eu lembro que nos anos 60, o grande medo da humanidade eram dois grandes medos. O primeiro, quando o primeiro louco ia apertar o botão que ia iniciar a Guerra Fria. Esse medo já passou. E o segundo, como nós iríamos alimentar uma população que estava chegando a 4 bilhões de habitantes no mundo. Hoje produzimos para alimentar 12 bilhões. Significa que a ciência progrediu a ponto de nos deixar tranquilo quanto a isso. E ela também agora está cumprindo o seu papel de nos deixar tranquilo quanto à fome. Talvez a primeira vez que a ciência está contribuindo nesse sentido, sem visar lucro. Vocês viram em toda a explanação que o projeto ele se custeia pela economia. E essa economia vai gerar lucro para a cadeia produtora, podendo ela ainda reverter esse lucro para o barateamento dos alimentos. Dom Dilo tem alguma informação a mais? Não, enquanto ele falava do déficit de capacidade de armazenamento, eu lembrei de uma cena que, algum tempo atrás, passaram na televisão, as colheitas do Mato Grosso, que eram armazenadas ao ar livre, montanhas de soja, montanhas de milho ao ar livre, claro, em período que não chove, mas se viesse uma chuva, aquilo ia tudo para o desperdício. Outra cena que nós vimos essa semana, naturalmente decorrente de um acidente, isto é, você já viu um rio de caramelo, rio de açúcar derretido pelas ruas? Pois aconteceu no interior de São Paulo. 40 toneladas ou mais, né? 40 mil, alguma coisa assim, 40 mil toneladas, uma coisa imensa de açúcar que foi queimando, derretendo e deu um rio, né, de açúcar derretido correndo lá para o interior de uma cidadezinha, assustando o povo e enchendo o rio, de fato, com caramelo. Quer dizer, alimento que se perde, desperdiça. Claro que nesse caso foi por um acidente, mas, evidentemente, por trás há um fato de armazenagem mal feita ou inadequada. A produção está me dizendo que a gente está quase terminando, mas a gente vai dar uma esticadinha a mais. Última pergunta da noite, vamos lá. Então, Alcides, eu pego a pergunta do Roberto França, está perguntando quem é o responsável pela fome. É uma pergunta que se repetiu aqui um pouco na nossa caixinha de entrada, mas vou separar dele, que é a seguinte: quem acaba desperdiçando mais alimentos? Nós, cidadãos comuns em nossas casas, ou as empresas alimentícias, no transporte, por exemplo?
É uma excelente pergunta. Eu diria que a cadeia toda desperdiça, só que o volume que se desperdiça dentro das casas é pequeno comparado ao que se desperdiça no plantio, porque muitas vezes a indústria não aceita aquele alimento que está fora do padrão de consumo. Então, assim, a responsabilidade maior do consumidor, eu acho que nem é tanto quanto ele desperdiça. Ninguém pode desperdiçar, ninguém deve. Mas é a exigência dele com relação ao aspecto do alimento. Então, por exemplo, uma banana que soltou da penca, já ninguém compra. Né? Uma cenoura que é menor, também ninguém compra. Então, portanto, a indústria também não valoriza esses alimentos que saíram fora dessa especificação. Então, acho que é todo um hábito, né, um costume que o consumidor tem, que é os alimentos bonitos, coloridos, grandes. Então, a indústria preserva esse padrão. Agora, tem um dado também que, assim, se o consumidor não comprar, esse alimento também vai ser desperdiçado, porque a decisão sobre a produção de alimentos é tomada cerca de 2, 3 anos antes da compra, porque os alimentos têm vida útil de 6 anos, 1 ano, 6 meses, desculpa, 1 ano, mas o plantio foi decidido há mais de 1 ano atrás. Perfeito. Então, nós estamos falando que se as pessoas deixarem de consumir hoje, ou o que elas consumirem, elas desperdiçarem, não vai influenciar na nossa capacidade de erradicação da fome. Nós temos que adequar o nosso consumo para que possamos nos alimentar adequadamente, porque tem um outro aspecto, né, que é a obesidade, que também é um mal que a gente enfrenta, porque a população do mundo hoje, ou ela está malnutrida ou obesa. Em excesso. Exatamente. Então, a gente tem que fazer um balanceamento entre essas duas questões. Eu quero agradecer muito a presença do Fábio Vita aqui com a gente, do Ivan Baldini com a gente. Eu quero agradecer, Rosana, sua presença, Rosana Perrotti, ela que é fundadora da plataforma Sinergia, que inclusive deixou aqui um ponto de contato para você, telespectador da Rede Vida, atendimento@plataformasinergia.com.br. É isso? É isso Web. mesmo. Não é? Tem web também, não Web tem? também? Tem. Tem. Nossa, Plataforma Sinergia. Web tem. Bom, plataforma Sinergia já tem. Qualquer isso. Google vai levar, não é isso? Isso. E eu quero agradecer muito a presença de Dom Odilo. Dom Odilo, volte mais vezes. A gente fica esperando mesmo. Muito boa noite. Boa noite, obrigado pela companhia. Espero que a fome não tenha despertado muito apetite. Que tenham todos uma boa noite e que ninguém passe fome nesse imenso Brasil.